Olá, torcedor do Verdão, seja bem-vindo ao canal Notícias do Verdão, trazendo para vocês parte do programa Jogo Aberto, que trouxe bons comentários sobre o nosso Verdão. Palmeiras, quem diria? Jogando na Arena Barueri, saiu na frente um golaço do Facundo Torres, mas aí tomou a virada do Novo Horizontino por 2-1. O Palmeiras, que na fase de grupos não perdia desde o dia 29 de abril de 2021. E a derrota veio agora com Abel Ferreira dizendo que fica só até o final do ano. Será? Até o último sábado, o Palmeiras jamais havia perdido para o Grêmio Novo Horizontino. E mais do que o peso da derrota, as palavras de Abel Ferreira praticamente no final da coletiva chamaram muito a atenção. Elas foram ditas horas depois da presidente Leila Pereira afirmar que pretende renovar o contrato do português, que vence no final deste ano, até 2027. Vamos continuar a seguir o nosso trabalho. Nós sabemos perfeitamente como é que isto tudo funciona e nós dentro temos que continuar a fazer o nosso trabalho como foi. Eu já estou aqui, vai fazer 5 anos. Vou para o meu último ano no Brasil. E em todos os anos houve momentos bons e momentos ruins. Questão contratual à parte, Abel manteve o rodízio das duas equipes que vem utilizando no Campeonato Paulista. O Palmeiras abriu o placar numa jogada em que Mike, que completou 300 jogos pelo clube, deu assistência para Facundo Torres fazer o primeiro dele com a camisa do Verdão. E não foi por falta de oportunidades que o Palmeiras não ampliou ainda no primeiro tempo. Hoje tínhamos a obrigação de ganhar aqui ao Novo Horizontino porque o Palmeiras é melhor. Só que há uma coisa, nem sempre os melhores ganham. Ganham aqueles que lutam até o fim. E nós hoje na segunda parte não fomos capazes de dar uma resposta à altura para sair daqui com outro resultado. Na etapa final, o jogo começou a mudar de cara quando Alan dividiu com Patrick e o árbitro marcou o pênalti. Pablo Diego bateu, Marcelo Lomba acertou o canto, mas a bola entrou. A partir daí, acertar o gol passou a ser algo complicado para os jogadores do Palmeiras. E o baque seria ainda maior com o segundo do Novo Horizontino, assistência de Rodrigo Soares e gol do estreante Robson. Estava desenhada a vitória do Tigre para desespero de Abel e também da torcida, que certamente não se conformou com este gol perdido pelo zagueiro Benedetti. Nós já falámos sobre isso, vocês estão sempre a fazer as mesmas perguntas, vocês sabem que há posições no elenco que nós precisamos de preencher. Outros jogadores também nós esperamos mais deles, sejam dos mais novos como também dos mais velhos. Nós esperamos que rapidamente eles voltem à sua forma. Embora tímidos, gritos contra a diretoria vieram das arquibancadas. E lá se foi uma invencibilidade de quase 4 anos do Verdão em jogos da fase de grupos do Campeonato Paulista. O diretor de futebol Anderson Barros foi muito criticado por parte dos 10 mil torcedores que foram ao estádio. Eu acho que cada vez que fazem isso assobiam o nosso emblema. Assobiar treinador, assobiar jogadores, assobiar diretoria. Estamos a falar diretamente com o Barros. 11 títulos. 11 títulos. Quase 400 milhões de euros em vendas. Palmeiras estava, quando eu cheguei, em termos de dívida, uma lástima. Uma lástima. Não podíamos comprar jogadores. Não dava para pagar a toda a gente. E em 4 anos, todos juntos, com o presidente, com os jogadores, com o treinador e com o Barros, somos das equipas mais prestigiadas internacionalmente e nacionalmente. O Abel, ele ficou bravo com as vaias, só que o torcedor, a gente aqui prega, não a violência. Então, o torcedor não pode ser violento, não deve ser violento, isso é o cúmulo. Qual é a forma que o torcedor tem de se manifestar quando ele não está gostando de alguma coisa? Se o Palmeiras perdeu uma derrota que veio de virada num jogo na Arena Barueri, que também é casa do Palmeiras, se o torcedor vaiar ou criticar, ele tem esse direito. Eu sei que o Abel ganhou muito mais, o Abel é excelente.
É a melhor coisa que aconteceu no Brasil nos últimos 5 anos, sem dúvida alguma. Só que ele também tem que entender que o torcedor palmeirense vai se manifestar em algum momento. E a derrota, ela sai de um golaço, o Palmeiras está ganhando o jogo, e aí vacila, tem um pênalti e depois toma a virada. E aí não conseguiu nem igualar o placar. Então o torcedor fica chateado, tem concorrência, tem muita coisa acontecendo. Você falava aqui, vendo a matéria, sobre os jogadores que ainda não foram contratados. Tem vários problemas, mas o Palmeiras está começando só a temporada, tem muita coisa. Acabou de vencer um clássico na casa do Santos. A exigência para o Palmeiras é sempre muito alta, né? E aí, no ano passado, disputou o título brasileiro, é verdade, no final, mas só com o título paulista. Para a exigência do Palmeiras, o torcedor se mal acostumou, o próprio Abel Ferreira também. E eu bato nessa tecla de que o Palmeiras, durante muitos anos, e a Leila até já deu entrevista dizendo, eu mudei um pouco o meu pensamento, porque quando você olha para o lado, quando você olha para os altos investimentos que as equipes estão fazendo, o Palmeiras foi ficando um pouco para trás nesse sentido, dependendo sempre do talento do Abel, que, na minha opinião, potencializa o elenco do Palmeiras, não que ele seja ruim, mas ele é melhor nas mãos do Abel do que normalmente seria nas mãos de outro técnico, e dependendo sempre de uma estrela da base que surge e resolve os problemas do time. Ano passado, o Palmeiras dependeu muito do Estevão e também do Veiga, que jogou um segundo semestre muito bem, e aí começa o ano, vira o ano. Tem uma questão com esse estádio aí que o torcedor já tem uma bronca, porque não é a mesma coisa. Tinha 10 mil pessoas, né? Se esse jogo fosse na casa do Palmeiras, quanto teria? Você imagina? No mínimo dobro. Então, assim, é um começo de temporada, mas o que o torcedor está pensando? Claro que tem a bagagem do ano passado. Poxa, a gente vai bater na trave de novo. Onde estão os reforços? E o Palmeiras tem perdido disputas. É claro que está difícil, é claro que são jogadores caros, mas o Gabriel Jesus não veio, o Andrés Pereira também não, o Claudinho não conseguiu, e aí recai sobre o Barros, né?